Olá, muito boa noite para você. A partir desta quarta-feira, técnicos de enfermagem já vão poder ser contratados diretamente pelo governo. A promessa com essa medida é evitar paralisações por atraso de pagamentos e garantir a economia no sistema. Ao todo, 3.000 técnicos de enfermagem de empresas terceirizadas vão ser absorvidos pelo Estado. A contratação direta vai ser gradativa, começando na próxima quarta-feira, indo até o dia 17. Uma estrutura no Centro de Convenções Vasco Vasques vai ser montada para atender os funcionários que devem ser contratados em regime temporário, com possibilidade de renovação de até 48 meses. Nós não vamos fazer processo seletivo porque não seria justo, não seria correto com aquelas pessoas que estão prestando serviço para o Estado e, de repente, a gente fazer um processo seletivo com risco dessas pessoas não entrarem para trabalhar no governo do Estado. O que nós estamos fazendo é a contratação direta desses servidores públicos. Segundo o governador, não haverá mudança na alocação desses funcionários que devem continuar atuando nas mesmas unidades. Ainda de acordo com Wilson Lima, esse é o primeiro passo para evitar novas paralisações por causa do atraso no pagamento de salários. Já no mês de fevereiro, logo no início de fevereiro, já vão receber o que trabalharam agora no mês de janeiro e vão ter um pagamento regular desses salários, porque aí passa a ser de nossa responsabilidade. Com a medida, o governo diz que vai ser possível aumentar o valor pago por plantão, que antes custava R$ 107 e agora passa a custar R$ 132,40. De acordo com Wilson Lima, por se tratar de uma substituição, o impacto nas contas do Estado será positivo, com uma redução de 30% em cima do que era gasto com empresas terceirizadas. Quando não havia controle, havia um desperdício muito grande, sobretudo na distribuição de medicamentos, no pagamento de pessoal que não se tinha controle. Agora nós vamos saber quem faz parte das empresas, que até então nós não tínhamos essa relação de quantos funcionários tinham cada empresa. A gente tinha o que nos passavam. Hoje nós vamos ter total controle disso. Com relação aos salários atrasados dos servidores terceirizados, o governador informou que está em diálogo com as empresas para quitar os débitos. Em nota, o Ministério Público do Estado informou que ainda não recebeu explicações do governo sobre a contratação direta dos técnicos de enfermagem, mesmo ao reconhecer a necessidade de tomar medidas urgentes para que os serviços não paralisem. O órgão cobra concurso público para resolver esse problema. O governo do Estado também respondeu, em nota, que discutiu a contratação com a Assembleia Legislativa e expôs a proposta aos órgãos de controle. O governo reforçou ainda que essa contratação é um processo para reorganizar a saúde pública e que está prevista a realização de um concurso público ainda sem data definida. E o primeiro recadastramento obrigatório dos servidores públicos do Estado começa no dia 13 deste mês. Quem não realizar o processo no prazo estabelecido vai ter o salário suspenso. Mais de 100.000 servidores aposentados e pensionistas vão precisar atualizar os dados junto à agência bancária que realiza os pagamentos. Então, não fazendo o recadastramento, o salário será suspenso no mês subsequente. Ele identificando que não se recadastrou, que houve um erro da parte dele, procurando o RH, procurando a agência bancária e refazendo esse cadastro, será restabelecido o pagamento do salário, inclusive pago o retroativo. Inativos e pensionistas que não estiverem em Manaus devem preencher um formulário com reconhecimento de firma em cartório e enviar à Fundação Amazonprev. Então, na capital, no interior do estado do Amazonas ou em qualquer local do território nacional, basta que o aposentado ou pensionista procure uma das agências do Bradesco para fazer o seu recadastramento, diminuindo assim a burocracia existente. O primeiro recadastramento de servidores segue determinações de um decreto que foi publicado em outubro do ano passado no Diário Oficial do Estado. Além de gerar economia orçamentária, também deve diminuir as fraudes previdenciárias.
uma vez que nós vamos verificar todos os servidores, todas as documentações, se eles realmente estão trabalhando, idade de dependentes, que é um dos fatores de contribuição que hoje não está sendo atualizado. Então, além de identificar aqueles funcionários que já faleceram ou que não existem, também identificar pontos muito específicos desses descontos que são feitos. Nesta segunda-feira, representantes das secretarias do governo se reuniram para ajustar detalhes do recadastramento. Os aniversariantes de janeiro já devem se programar para atualizar o cadastro entre os dias 13 e 25 de janeiro. Outras informações sobre esse calendário, documentos necessários e agências bancárias, basta acessar o site da SEAD, a Secretaria Estadual de Administração, ou ainda o portal do governo. Veja agora o que foi notícia nesta segunda-feira aqui em Manaus. A polícia cumpriu hoje uma reintegração de posse em um prédio no bairro Praça 14, na Zona Sul. Os inquilinos não sabiam da situação do imóvel, que foi leiloado pela Caixa Econômica, mas quem arrematou não pagou. Mesmo com a pendência judicial, os donos continuaram cobrando aluguel. O dono de uma cozinha industrial no bairro Japim, na Zona Sul, foi indiciado por furto de energia elétrica e água. Depois de uma inspeção, os técnicos verificaram que havia ligações clandestinas de água e desvio de energia. As concessionárias ainda não avaliaram os prejuízos causados pelo furto. E os fiscais do Procon Amazonas já estão nas lojas especializadas, verificando a qualidade e os preços do material escolar. Os pais devem ficar atentos ao que é vendido e ao que é pedido nas escolas. Qualquer dúvida ou denúncia, só entrar em contato pelo telefone ou e-mail do Programa de Defesa do Consumidor. E este ano, a chamada tarifa branca deve beneficiar mais consumidores e é uma opção para quem quer economizar na conta de luz. Mas é preciso estar atento às regras do consumo de energia. Com a tarifa branca, o consumidor pode pagar valores diferentes dependendo do horário e do dia da semana. Aqui no Amazonas, o horário em que há um maior consumo de energia é entre 8 e 11 horas da noite. A tarifa branca tem o objetivo de evitar um consumo de todos ao mesmo tempo. E o que acontece no horário de ponta? Você chega em casa, a iluminação pública já está ligada, você chega, liga o chuveiro, liga um ar-condicionado, faz algumas atividades, a iluminação da própria casa, e isso há uma concentração do consumo de energia no mesmo horário. Mas a tarifa só é vantagem se o consumidor reduzir o uso de energia elétrica durante o período da noite, também conhecido como horário de pico. Nós temos uma condição atípica, que é característica do norte. O nosso calor está justamente nesse horário, as pessoas chegam em casa, querem ter o conforto do ar-condicionado, querem o chuveiro, ainda usando um pouco de energia. Então, se essa mudança de hábito não é possível, não é recomendável mudar para a tarifa branca. De acordo com a Amazonas Energia, a tarifa branca já funcionava, mas apenas para locais considerados de baixa tensão. Agora, em 2020, vai valer para todos, como, por exemplo, residências, comércios e até pequenas indústrias. A adesão da tarifa branca é opcional e pode ser feita na sede da concessionária do serviço. Veja a seguir uma proposta de aumento da licença maternidade divide opiniões aqui em Manaus. Eu te conto tudo já já, agora 8h19, o A Crítica na TV volta no instante só. Já começou a tramitar no Congresso uma proposta para aumentar o período de licença maternidade. Mas o projeto, claro, divide opiniões. Para alguns, é um incentivo para a relação da mãe com o bebê. Mas, segundo especialistas, isso pode prejudicar a contratação de mulheres no mercado de trabalho. Mãe pela primeira vez, a Bruna tem aproveitado o tempo em casa assim, grudada na Maria Clara, que nasceu há 2 meses.
Mas, enquanto curte a filha, a preocupação está lá na frente, no fim da licença maternidade, que termina mês que vem. Eu já estou com meu coração apertado de deixar ela aqui, né? Até mesmo de procurar alguém ou algum lugar para ficar com ela, porque eu vou voltar mês que vem. E ela só vai ter 3 meses de vida, né? A imunidade dela ainda está baixa, ela está criando anticorpos. Aí tem tudo isso, né? Por conta do inchaço e das dores na gravidez, ela precisou deixar o trabalho quase um mês antes do parto. A consequência disso é que o período que permite o afastamento diminuiu. É que atualmente a CLT brasileira dá apenas 4 meses de licença maternidade. Período que para muita gente é insuficiente. O assunto foi parar no Congresso Nacional. Desde o fim do mês passado, tramita na casa uma proposta de emenda à Constituição que quer ampliar esse prazo para 6 meses. Quando se trata de licença maternidade, alguns lugares da Europa, como Bulgária e Reino Unido, chegam a dar mais de 50 semanas para as trabalhadoras ficarem em casa com os bebês recém-nascidos. Aqui no Brasil, dar mais tempo às mulheres para ficarem com os filhos ainda é um desafio muito grande. Alguns especialistas avaliam que, se essa medida for aprovada, o impacto para as mulheres no mercado de trabalho, infelizmente, deve ser negativo. Tem algumas mulheres, inclusive, que ficam preocupadas de, nesse tempo maior, a probabilidade também ser maior de perder o seu emprego, que hoje a gente já vê que acontece demais, da pessoa retornar do afastamento e ser desligada. O maior desafio é a manutenção dessas trabalhadoras no mercado de trabalho quase sempre exigente, com quem quer ser profissional, sem deixar de lado o papel de mãe. Muitos empresários não entendem que a mãe precisa sair cedo às vezes para levar um filho para o pediatra. Aí por isso que muitas mães, a maioria das mulheres empreendedoras são mães, porque não tem mais oportunidade no mercado de trabalho. Em escala global, o Brasil ocupa a 17ª posição entre os países com as licenças maternidades mais longas. Na América do Sul, perdemos apenas para o Chile, que dá uma licença de 18 semanas. A especialista em recursos humanos lembra que, caso a lei seja aprovada, as empresas vão ter recompensas e que a medida requer uma mudança de mentalidade por parte da sociedade. É uma nova cultura, é um novo estágio que a gente vai estar entrando de alguns países que já estão nisso há anos. Nós vamos iniciar agora e a gente vai ter que se adaptar. Ainda bem que o ser humano é super adaptável, né? Com certeza, depois de um tempinho aí, no começo vai ser difícil a transição, mas depois a gente consegue pegar assim, se Deus quiser. Com um trabalho que tem uma carga horária de 8 horas por dia, inclusive aos sábados, a Bruna torce para que a medida entre em vigor. Enquanto isso, já está se preparando para, quando precisar, voltar ao batente. Agora, a minha vontade é só de ficar com ela. Literalmente, 100% só com ela. Aí já vem a preocupação de onde conseguir dinheiro, né? Empreender ou fazer alguma coisa. E deixar a minha pequena aqui, alguma coisa vai ter que ser feita. É um dilema que só quem é mãe conhece muito bem. Bom, Manhã no Ar desta terça-feira destaca uma atividade bem bacana que tem atraído cada vez mais crianças e adultos aqui em Manaus. Nádia Saldanha. Olá, Nayandra, você e os seus telespectadores. O quadro Lição de Casa desta terça-feira, vamos falar de uma escola circense do bairro Adrianópolis. Atividade física, o desenvolvimento psicomotor e pedagógico está ajudando pessoas a superar desafios. Tem ainda as notícias da noite e as ocorrências policiais. Tudo o que você precisa saber para ficar bem informado. Lembrando que o Manhã no Ar começa às 6 horas em ponto. Eu espero por vocês. E em instantes, justamente nesse período de férias, pontos turísticos em Manaus sofrem mudança no horário de funcionamento. É daqui a pouco, agora 8h28. Futebol. O time sub-19 do Nacional venceu a primeira partida na Copa São Paulo. Na tarde de hoje, o Leão da Vila derrotou o Velo Clube por 3-2 pela segunda rodada da competição.
O jogo foi disputado no estádio Benitão, em Rio Claro. O próximo desafio do NASA é contra o Red Bull na quinta-feira, dia 9. Janeiro, mês de férias escolares, e quem planeja visitar pontos turísticos aqui de Manaus deve ficar atento aos novos horários de funcionamento. Vários desses locais, vão passar por manutenção. Sentar o piano, registrar aquela foto ou mesmo apreciar os detalhes de uma das mais belas obras arquitetônicas. Prazeres reservados a quem visita o Teatro Amazonas. Seu Aloísio e Dona Solange vieram de Goiânia, ver de perto o lugar que eles só ouviam falar. É bonito, né? Só na televisão já tinha visto, né? Mas é bem mais bonito que na televisão. O teatro é um dos pontos turísticos de Manaus que tiveram o horário alterado nesse período de férias. Vai funcionar de terça a sábado, de 9 da manhã às 3 da tarde e aos domingos, de 9 da manhã às 2 da tarde. A mudança é para alguns ajustes, mas também para uma reforma no pano de boca original, que tem 123 anos. Nós vamos fazer também sistemas de vigilância eletrônica, né, as câmeras de segurança e tudo isso para melhorar o ambiente, para que a gente possa receber tanto os turistas da comunidade local, visitantes nacionais e internacionais. O horário reduzido não atrapalhou os planos da Luana, que veio realizar o sonho da filha. E a gente está adorando vir visitar, muito bonito mesmo e super indico também. E você, o que você achou? Era o que você imaginava? Era. Muito, muito, muito. Além do Teatro Amazonas, o Centro Cultural Palácio Rio Negro e o Palácio da Justiça também tiveram mudanças no horário. Os dois abrem de terça a sábado, de 9 da manhã às 3 da tarde e aos domingos, de 9 da manhã às 2 da tarde. Todos fecham às segundas para manutenção. A mudança no horário de funcionamento não afeta os museus. Aqui no Palacete Provincial, que abriga um complexo de 5 museus, o horário de funcionamento é o mesmo, de segunda a sexta, de 9 às 3 da tarde e aos sábados, de 9 às 2 da tarde. É o lugar ideal para quem quer fazer uma viagem pela arte amazonense. É no Palacete que ficam a Pinacoteca do Estado e o Museu da Imagem e do Som. Todos esses espaços têm visitação gratuita para quem é amazonense. O museu é esse lugar onde a pessoa vai para fazer o seu conhecimento, seu autoconhecimento, se ver representada nas coisas, nas questões culturais. E nesse momento vira um fórum de debate, de ideias, porque você estabelece outras relações. Ou seja, só tem a agradecer quem vem. Vale o convite porque vale muito a pena. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Eu te espero amanhã, logo depois do Alerta Amazonas com Siqueira Júnior. Boa noite para você.